Não pretendia questionar séculos de registros genealógicos aceitos. Estava pesquisando casamentos reais europeus, mapeando os suspeitos habituais, Habsburgos, Romanovs, Tudors, quando notei algo estranho. Não uma única anomalia, não um documento, mas um padrão de conexões ausentes que, uma vez visto, não se consegue ignorar. As árvores genealógicas oficiais que nos mostram apresentam uma cadeia ininterrupta: pai para filho, mãe para filha, casamentos arranjados, alianças forjadas, linhagens preservadas. Mas quanto mais fundo olhei, mais encontrei lacunas que não deveriam existir, transições que aconteceram limpas demais, genealogias que apareceram completamente formadas, como se escritas de trás para frente a partir de uma conclusão já decidida. E é aí que a questão tártara se torna impossível de ignorar. Comece com um exercício simples. Consulte qualquer árvore genealógica real europeia importante dos séculos XVIII ou XIX. Siga as linhas maternas. Agora pergunte-se, de onde vieram essas mulheres antes de se casarem com dinastias conhecidas? A explicação oficial nos dá nobreza menor. Primas distantes, princesas de principados alemães tão pequenos que mal mereciam um ponto em mapas contemporâneos. Mas aqui está a parte mais estranha. Quando você tenta rastrear a ancestralidade dessas próprias mulheres, apenas 2 ou 3 gerações atrás, a documentação torna-se notavelmente escassa. Não incompleta. Escassa. Como se suas histórias começassem no momento em que se tornaram úteis à narrativa. Considere os casamentos que consolidaram poder pela Europa nos anos 1700. Dizem-nos que essas uniões eram estratégicas, políticas, calculadas ao mais fino grau. No entanto, as noivas frequentemente apareciam com documentação mínima de linhagem, casavam-se nas famílias mais documentadas da história humana, e então, suas origens tornavam-se fato inquestionável. Ninguém perguntava, ninguém verificava. O silêncio era ensurdecedor. Isso levanta uma questão simples, mas crítica. Se essas casas reais eram tão obcecadas com pureza de linhagem, por que aceitariam noivas cuja ancestralidade não podia ser rastreada com certeza? A menos que essa ancestralidade fosse deliberadamente obscurecida. Olhe para os Romanovs. A história oficial nos diz que descendiam da dinastia Rurik, uma linha limpa de sucessão estendendo-se por séculos. Mas quanto mais fundo fui nos registros genealógicos, mais encontrei transições que pareciam gerenciadas, construídas. A documentação existe, certamente. Certidões de casamento, registros de nascimento, anúncios da corte. Mas e a linhagem em si? Há sussurros acadêmicos do tipo mencionado em notas de rodapé e nunca expandidos, de ancestralidade tártara em várias importantes famílias nobres russas, não mongol, tártara. A própria palavra é um derivativo, uma prima linguística de um nome que não devemos dizer em voz alta em círculos históricos, Tartária. Agora olhe para o oeste. A família real britânica passou por transformação similar. A Casa de Hanover, importada de territórios alemães em 1714. Dão-nos a explicação oficial. Sucessão protestante, aprovação parlamentar, reivindicação legítima através de ancestralidade Stuart distante. Tudo documentado. Tudo adequado. Exceto que, quando você examina os principados alemães de onde esses reis vieram, encontra algo peculiar. Muitos desses pequenos territórios haviam sofrido mudanças dinásticas recentes. Novas famílias, novos nomes, novos brasões. Tudo dentro de 1 ou 2 gerações de serem chamados para fornecer monarcas britânicos. A evidência sugere algo muito maior que acidentes dinásticos isolados. Mas talvez esteja vendo padrões na aleatoriedade. Talvez essas lacunas genealógicas sejam simplesmente a erosão normal do tempo, a perda inevitável de documentação através dos séculos. Então comecei a olhar para os edifícios que essas famílias construíram. Não os castelos que herdaram, os que construíram durante sua consolidação de poder. Em São Petersburgo, o Palácio de Inverno. Em Londres, as grandes renovações do Palácio de Buckingham. Em Viena, as expansões do Palácio de Schönbrunn. Em Madrid, a construção do Palácio Real após o incêndio de 1734, que convenientemente destruiu a residência Habsburgo anterior. Todos compartilham elementos arquitetônicos que a história oficial atribui a revival neoclássico, ou influência barroca.
Mas aqui está o que me perturba. Esses edifícios não apenas compartilham escolhas estilísticas, compartilham características técnicas específicas, métodos de construção, sistemas de proporção, matemática decorativa. O padrão se repete com precisão inquietante através de milhares de quilômetros, através de culturas que supostamente tinham contato mínimo, através de casas reais que eram alegadamente rivais. Quem eram os arquitetos? Nomes diferentes em países diferentes, certamente. Mas quando você tenta rastrear onde esses arquitetos treinaram, onde aprenderam a construir em escala tão massiva com tal uniformidade, o rastro esfria. Não em todo lugar, apenas nos pontos críticos, apenas onde o conhecimento teria sido transmitido. Se está encontrando valor nesta investigação, encorajo você a explorar essas conexões arquitetônicas por si mesmo. A evidência está escondida à vista de todos. Agora vamos falar de mapas. Porque mapas não mentem como palavras podem mentir. Mostram o que era conhecido, o que era acreditado, o que existia nas mentes daqueles que os desenharam. Consulte mapas da Ásia dos séculos XVII e XVIII, mapas franceses, mapas holandeses, mapas britânicos. Olhe para o vasto interior rotulado Tartária, ou Grande Tartária, ou Tartaria. Não uma região pequena, não uma nota de rodapé, um território enorme estendendo-se do Mar Cáspio ao Oceano Pacífico, da Sibéria às fronteiras da China. Esses não eram mapas especulativos, eram mapas comerciais, mapas militares, mapas desenhados por cartógrafos que apostavam suas reputações na precisão porque comerciantes e generais dependiam dessa precisão. E em muitos desses mapas você encontrará algo fascinante, símbolos indicando cidades, rotas comerciais e, sim, cortes reais. Múltiplas cortes reais através do território tártaro, como se isso não fosse uma coleção de tribos errantes, mas uma sociedade organizada com estruturas governamentais. Então, ao longo do final dos anos 1700 e início dos 1800, o rótulo muda. Tartária torna-se Rússia, no oeste. Torna-se China King, no leste. Torna-se território otomano. Torna-se sem nome no meio. Quanto mais fundo olhei, mais tive que perguntar: para onde foram as pessoas? Não a terra. Podemos ver a terra sendo redistribuída nos mapas. As pessoas. As cortes reais que aqueles mapas anteriores indicavam. As estruturas governamentais. Para onde foram? Aqui está o que mais me incomoda. Quando impérios caem, temos períodos de transição. Temos documentação de colapso. Roma não desapareceu da noite para o dia. Temos séculos de seu declínio meticulosamente registrados. Os bizantinos deixaram volumes de testemunho histórico sobre seus dias finais. Até a fragmentação do Império Mongol está bem documentada. Mas Tartária, se existiu como esses mapas sugerem, deveríamos ter documentação de transição, tratados de dissolução, disputas de sucessão, refugiados, movimentos de resistência. Algo. Em vez disso, temos silêncio. E nesse silêncio, temos novas famílias reais com genealogias suspeitosamente recentes, reivindicando territórios que mapas de uma geração anterior rotulavam como tártaros. A explicação oficial colapsa aqui. Dizem-nos que Tartária era apenas um termo genérico que europeus usavam para o vasto interior desconhecido da Ásia. Um rótulo de mapa, não uma entidade política real. Mas essa explicação requer que acreditemos que cartógrafos europeus, que eram sofisticados o suficiente para mapear precisamente litorais, rotas comerciais e fronteiras territoriais em outros lugares, subitamente tornaram-se vagos e imprecisos apenas quando se tratava da maior massa terrestre em seus mapas. Que desenharam fronteiras, marcaram cidades e indicaram cortes reais, tudo para algo que não existia realmente como entidade coesa. Isso faz sentido para você? Agora chegamos ao aspecto mais perturbador. A questão da linhagem não é apenas histórica, é genética. Temos testes genéticos agora. Podemos rastrear ancestralidade através de DNA, confirmando ou refutando reivindicações genealógicas que antes dependiam apenas de documentos. Então, por que não houve um estudo genético abrangente de famílias reais europeias, mapeando sua ancestralidade real? Não a ancestralidade reivindicada, a herança genética real. Alguns estudos existem, certamente, pequenos, direcionados, mas nunca um mapeamento completo das linhagens reais usando técnicas genéticas modernas. Por que não? Essas famílias são obcecadas com sua herança,
comprovar sua legitimidade com documentar seu direito divino de governar. A menos que haja algo que não querem encontrar. Considere o que testes de DNA revelaram sobre populações antigas. Agora sabemos que grupos que pensávamos serem isolados e puros eram na verdade misturados, mostrando marcadores genéticos de continentes distantes. Sabemos que linhagens puras são um mito, que a humanidade é uma tapeçaria de mistura e migração. Então, o que um estudo genético abrangente da realeza europeia mostraria? Que marcadores poderiam aparecer que não combinam com as genealogias oficiais? Que assinaturas genéticas centro-asiáticas ou siberianas poderiam emergir de famílias que reivindicam descendência germânica, francesa ou britânica pura? E é aí que o silêncio torna-se ensurdecedor novamente. As mesmas famílias que comissionam estudos de suas obras de arte, seus arquivos, seus palácios, mostraram notável desinteresse em verificação genética de suas linhagens. Não por quê, não quando, não sob quais circunstâncias. Mas como? Como você suprime curiosidade sobre suas próprias origens numa era de descoberta genética? A menos que já saiba o que os resultados mostrariam. Antes de descartar isso como especulação, deixe-me mostrar algo específico. Vá a Viena. Fique em frente ao Palácio de Schönbrunn. Agora vá a São Petersburgo. Fique em frente ao Palácio de Inverno. Agora a Pequim. Os edifícios externos da cidade proibida. O que você nota? Não apenas estilos arquitetônicos similares, os exatos mesmos sistemas de proporção, a mesma relação entre altura e largura, as mesmas proporções nas colocações de janelas, os mesmos princípios matemáticos governando as relações espaciais. Isso não é coincidência, isso é conhecimento transmitido. Conhecimento técnico específico sobre construção em larga escala, sobre distribuição de carga, sobre criar a impressão de poder através da arquitetura. E aqui está o detalhe crítico. Muitos desses edifícios foram construídos ou significativamente modificados durante a mesma janela estreita de tempo, do início ao meados dos anos 1700, o exato período quando Tartária estava desaparecendo dos mapas e novas dinastias estavam consolidando o poder. A história oficial nos diz que essas semelhanças são devidas a arquitetos viajantes, a tendências estéticas compartilhadas, à influência de Palladio ou outros mestres clássicos. Mas essa explicação requer coordenação incrivelmente improvável. Requer arquitetos de impérios diferentes, supostamente rivais, a adotar independentemente não apenas estilos similares, mas sistemas matemáticos idênticos, a construir em escala massiva em múltiplas capitais simultaneamente, e fazer tudo isso enquanto suas famílias patronas estavam alegadamente competindo por supremacia. Ou, e estou apenas fazendo a pergunta aqui, eles não eram rivais. Essas famílias reais separadas eram, na verdade, ramos da mesma árvore ancestral, construindo numa linguagem arquitetônica comum, porque essa linguagem representava sua herança compartilhada. Uma herança que precisava ser escondida. Preciso que olhe para outra coisa. Heráldica real. Os símbolos que essas famílias escolheram para se representar. Comece com a águia de duas cabeças. Aparece na heráldica do Sacro Império Romano, do Império Russo, do Império Bizantino, várias nações balcânicas e vários principados alemães. Dizem-nos que esse símbolo foi adotado e readotado independentemente, que representa significados diferentes em contextos diferentes, mas simbolismo tão específico não emerge aleatoriamente. A águia de duas cabeças é um símbolo complexo, requerendo conhecimento artístico específico para renderizar corretamente, e aparece através de culturas que supostamente tinham contato limitado durante os períodos quando foi adotada. Agora olhe para outros elementos recorrentes. Designs específicos de coroa, arranjos particulares de leões e ursos, o uso repetido de certas cores em combinações específicas. O padrão se repete com precisão inquietante. Uma vez visto, não se consegue ignorar. Essas famílias não estavam apenas copiando o dever de casa umas das outras, estavam usando um vocabulário simbólico comum, uma linguagem de poder e legitimidade que precedia suas datas oficiais de fundação. Uma linguagem que sugere ancestralidade comum. Aqui está algo que não faz sentido. Quando famílias reais se casavam através de fronteiras, a língua era alegadamente uma barreira. Temos relatos documentados de princesas chegando em novos reinos, incapazes de falar a língua local, requerendo anos para aprender.
No entanto, também temos relatos dessas mesmas famílias conduzindo correspondência privada, entendendo-se perfeitamente quando importava para negociações políticas. Que língua estavam usando nesses contextos privados? A resposta oficial é latim ou francês, as línguas diplomáticas da Europa. Mas há referências tentadoras em documentos antigos a outras línguas sendo usadas em certos contextos reais. Línguas descritas como antigas ou tradicionais, mas nunca especificadas. E se houvesse uma língua franca entre essas famílias que não fosse francês ou latim? Uma língua de sua ancestralidade comum real? Uma língua que teria revelado demais se usada publicamente? Não estou afirmando que sei que língua era essa. Estou perguntando por que há tanta vagueza deliberada em torno de práticas linguísticas em lares reais, durante precisamente o período quando suas genealogias tornam-se mais importantes de estabelecer. Conte os incêndios. Seriamente, faça uma lista de grandes incêndios que destruíram residências reais, arquivos governamentais e registros genealógicos entre 1650 e 1850. O Palácio Real em Madrid. 1734. A Biblioteca do Congresso. 1814. O Palácio de Cristal. 1936. Os Arquivos Estaduais de Hanover. Múltiplos incêndios, maioria dos registros perdidos. E esses são apenas os famosos. Cave mais fundo e encontrará dezenas de incêndios menores, mas críticos, que destruíram registros genealógicos específicos, registros de terras e documentos históricos durante este período transformador. Alguns incêndios são inevitáveis através dos séculos. Edifícios eram feitos de madeira e iluminados por chamas abertas. Acidentes aconteciam. Mas quanto mais fundo olhei, mais encontrei incêndios ocorrendo em momentos suspeitosamente convenientes, logo antes de reivindicações genealógicas precisarem verificação, logo após transições territoriais, logo quando registros antigos contradiriam novas narrativas oficiais, e após cada incêndio, a reconstrução de registros favorecia a ordem recém-estabelecida, as linhagens recém-documentadas, os territórios recém-reivindicados. O padrão se repete com precisão inquietante. Vamos falar sobre a Sibéria. Porque a Sibéria é a chave para tudo. Naqueles mapas antigos, a Sibéria ainda não é território russo. Está rotulada como parte da Tartária. Vasta, rica em recursos, escassamente documentada Sibéria. Então, num período notavelmente curto nos anos 1700, torna-se russa. Não através de conquista documentada, não através de tratados que possamos examinar. Apenas torna-se russa. A explicação oficial nos diz que os cossacos gradualmente expandiram para o leste, que as populações locais eram primitivas e ofereceram pouca resistência, que a reivindicação da Rússia era inevitável e natural. Mas aqui está o que me perturba. Quando a Rússia documentou sua expansão para a Sibéria, os registros descrevem encontrar cidades, não vilarejos, cidades, com edifícios de pedra, com populações organizadas, com redes comerciais, cidades que não aparecem em narrativas históricas modernas, cidades que alegadamente não deixaram traço arqueológico apesar de serem substanciais o suficiente para russos contemporâneos documentarem sua existência. Para onde foram essas cidades? Quem as construiu? E se a Sibéria tinha uma civilização urbana estabelecida, quando a Rússia chegou, de quem era essa civilização? O silêncio era ensurdecedor. Mostrei-lhe padrões arquitetônicos que não deveriam existir, lacunas genealógicas nas famílias mais documentadas da história, evidência cartográfica de algo vasto que supostamente nunca existiu, questões genéticas que permanecem deliberadamente não perguntadas, símbolos e línguas sugerindo ancestralidade comum. O que tudo isso significa? Talvez nada. Talvez esteja vendo padrões na aleatoriedade, conexões na coincidência. Talvez a história oficial seja completa e precisa, e essas anomalias sejam simplesmente as lacunas normais em qualquer registro histórico. Mas e se não forem? E se houvesse uma linhagem difundida, conectada através de vastas distâncias, que precisava ser obscurecida? E se as famílias reais que nos dizem serem linhagens separadas são na verdade ramos de uma única árvore ancestral?
E se Tartária não fosse um termo geográfico vago, mas uma civilização cujos descendentes ainda governam, mas governam sob novos nomes, novas genealogias, novas histórias oficiais, que conhecimento isso representaria? Que tecnologias, que sistemas organizacionais, que compreensão de governança em escala continental? E por que esse conhecimento precisaria ser escondido? Não tenho respostas, apenas questões que se multiplicam quanto mais fundo o olho. Mas deixarei você com isto. Na próxima vez que vir um palácio europeu, pergunte-se quem realmente o construiu. Quando ouvir sobre linhagens reais, pergunte-se de onde essas linhagens realmente se originaram. Quando olhar para um mapa moderno da Ásia, pergunte-se o que havia lá antes das fronteiras atuais serem desenhadas. E pergunte-se por que não devemos fazer essas perguntas, porque os registros genealógicos param precisamente no ponto onde revelariam algo importante. Porque os mapas mudaram tão completamente em tão pouco tempo. Porque a arquitetura fala uma linguagem que a história oficial se recusa a traduzir. Quanto mais fundo fui, mais percebi que o que chamamos história pode ser apenas a história que os vencedores concordaram em contar. E em algum lugar nas margens, nos capítulos deletados, nos incêndios e nos registros ausentes, e nas genealogias convenientes demais, pode haver outra história. Uma história sobre quem realmente construiu o mundo que herdamos. Uma história que não devemos lembrar, mas uma vez vista, não se consegue ignorar.